A história começa com Shamuji, uma atriz extremamente reconhecida que está no meio das filmagens do que promete ser seu último grande sucesso. Entre a equipe de produção está nosso protagonista, o garoto das covinhas e sorriso encantador. Rui Jin é o tradutor oficial dessa estrela. O dia termina com a gravação do último capítulo da série. Cena emocionante, digna de final grandioso, com os protagonistas se despedindo em seus idiomas nativos. Assim que as câmeras param, Hiro, o ator japonês, rompe a barreira profissional e confessa seus sentimentos a Muji. Essa declaração é muito difícil para Rui Jin traduzir, pois ela fica com um nó na garganta. Todos nos perguntamos, por que foi tão difícil para ela traduzir essas palavras? Para entender, precisamos voltar a abril do ano passado. Naquela época, Rui Jin era intérprete e após o expediente foi buscar comida. Por acaso, Muji vai ao mesmo restaurante e fica evidente que tem dificuldades de comunicação com os outros. Ele se diverte um pouco de uma mesa, fingindo não entendê-la e observando a cena atentamente, mas de repente tudo vira um caos. Família italiana se desespera ao ver o filho com forte reação alérgica. Rui Jin age rápido, salva o menino e acalma o caos. Ao ver que é o único que faz algo, Muji se oferece para cuidar dos pertences deles, enquanto ele acompanha o garoto até a ambulância. Após o incidente, Muji descobre que seu salvador é tradutor e pede ajuda para falar com seu ex-namorado, um chefe infiel por quem ela foi até o Japão. Ele não só a traiu, mas ainda a abandonou sem dizer nada. Quando ela chega ao restaurante para procurá-lo, descobre que o chefe está viajando e, pior ainda, descobre que a nova namorada dele já está grávida. É aí que Muji, com o coração na mão, confronta a outra sobre o relacionamento delas. E durante a dolorosa conversa, a verdade vem à tona. Na verdade, Muji nunca tinha sido traída, ela era a outra. O chefe foi à Coreia apenas para trair a namorada. Isso destrói Muji e faz com que ela se sinta ainda pior. Ela se sente tão mal que está prestes a chorar ali mesmo. Rui Jin, como um cavalheiro, a protege, cobre suas lágrimas e diz a todos que foi um mal-entendido e que ele e Muji estão juntos, salvando seu orgulho. Ao sair, ela percebe que ficou com o telefone de Rui Jin e corre para devolvê-lo. Nesse momento, ele recebe uma ligação da família italiana, eternamente grata por ele ter salvo o filho. Eles dão a ele ingressos exclusivos para um restaurante. Rui Jin percebe que Muji não está bem e a convida para jantar. Enquanto esperam o horário da reserva, eles passeiam pela cidade e conversam profundamente. Ela conta para ele que é atriz, embora admita que ainda não é muito famosa. Antes do jantar, Rui Jin se abre e confessa que aquele dia é o aniversário de alguém muito especial para ele. Um amor do passado que ele mesmo estragou. Muji finge não entender o idioma e diz que ainda há tempo para ele ir atrás da ex, mas ao chegar, o trem já tinha partido. Algum tempo depois, vemos que Muji conseguiu um papel de protagonista. Nesse dia filmavam a cena final em que ele precisava se jogar de um andar alto. Mas tudo pode dar errado nessas cenas, e foi o que aconteceu. O arnês falha e ele cai gravemente, ficando meses em coma. Ao acordar, sua realidade muda completamente, ele se torna uma figura reconhecida mundialmente e o mundo celebra sua recuperação. Mas toda essa fama tem um preço. Muji agora é uma atriz famosa, participa de eventos e entrevistas, mas todos a chamam de Dorami, nome de sua personagem, e não pelo seu nome verdadeiro. Por sua vez, Rui Jin a observa de longe, mantendo distância, mesmo quando seus amigos perguntam se ele é o homem misterioso que a atriz mostrou no Instagram. Ele diz que não sabe de nada, mas o destino é muito caprichoso e os reúne após uma sessão de fotos. Muji vai a uma entrevista em inglês e se assusta ao descobrir que Rui Jin é seu tradutor. Na entrevista, perguntam sobre o homem do Instagram e ela, talvez pela dor, diz que foi alguém que conheceu por acaso e a ajudou na viagem. Ao final, Rui Jin admite que o tradutor seria outro, mas ele insistiu nesse posto para poder falar com ela. A conversa é interrompida pela agenda da nova estrela. Depois, ele sai para jantar e Rui Jin revela o verdadeiro motivo de sua aproximação. Ele a procurou para pedir que apagasse as fotos postadas com ele, pois causaram mal-entendidos em sua vida pessoal.
De volta para casa, o empresário revela a Muji que Ruijin a visitou 3 vezes no hospital durante seu coma. Movida pela curiosidade e esperança, Muji tenta descobrir quem é a famosa ex de Ruijin. Com o tempo, ela pensa mais nele, consegue seu telefone e liga dizendo que apagou a foto. No entanto, por um erro fatal, seu empresário menciona em voz alta que já encontraram a ex. Isso gera um mal-entendido terrível. Muji vai pedir desculpas a Ruijin por investigar seu passado como perseguidora? Ele a chama para sua casa, mas a conversa é devastadora. Ele admite que por anos visitou uma ilha para lembrar daquela mulher, mas afirma não sentir nada por ela. Isso parte o coração da protagonista. Depois, no tapete vermelho, Muji diz que se sente presa, pois estava perdendo sua identidade e sendo dominada pela personagem. A pressão a faz desmaiar, mas Hiro, o ator japonês, a segura e ajuda. Mais tarde, nos corredores, ela surge triste e confusa, achando que algo está errado em sua mente e temendo perder a sanidade. Yujin aparece, o médico a atende por ataque de ansiedade e com o tradutor descartam danos cerebrais após a queda. Ela revela que Dorami, seu personagem, sempre aparece para ela. Por isso, o médico indica atendimento psiquiátrico. Apesar da preocupação de Ruijin, eles decidem se despedir e cortar laços pelo bem da saúde mental. Depois de um tempo, Muji reencontra o ator japonês, mas confuso, não o reconhece e o confunde com um fã. Dias depois, Ruijin recebe uma oferta de tradução, mas ao descobrir que a diretora é sua ex, recusa na hora. Depois, ele descobre que seu irmão é o namorado de sua ex. Ou seja, seu próprio irmão tirou sua namorada dele e ainda informa que vai se casar com ela. Após a insistência da equipe, Ruijin aceita o trabalho e se surpreende ao descobrir que Muji é a apresentadora. Eles se reencontram, ficam surpresos ao saber que trabalharão juntos e na entrevista ela tem outro ataque de ansiedade. Por isso ela tem visões de Dorami, o que irrita os produtores. Ao sair, ela conta a Ruijin que o médico descartou problemas neurológicos e sugeriu procurar um psiquiatra no elevador. Muji tem outro episódio e fica exposta aos produtores. No dia seguinte, eles discutem o ocorrido. Muji admite que o projeto de viagens românticas era sua chance de superar sua personagem Dorami. Mesmo achando que foi rejeitada, ela descobre que foi escolhida. Ao saber que Ruijin havia cancelado sua participação, ela implora para que ele a acompanhe, já que é a única pessoa no mundo que a entende. Após muita insistência, o protagonista aceita. Também são revelados os colegas de trabalho. Muji descobre que viajará com o ator japonês e fica emocionada, apesar de o sentimento não ser recíproco no início. Depois, a equipe chega ao Canadá. Os produtores alertam Ruijin sobre o comportamento grosseiro e egocêntrico de Hiro e pedem que ele seja mais cuidadoso ao falar para não ofender Muji. Mas ele garante que suas traduções serão sempre honestas. Muji aproveita que um amigo ficará no mesmo quarto que Ruijin para visitá-lo. Ao descobrir a desculpa, eles caminham e conversam. Ele fala da ex e do irmão e ela sobre Dorami e seus episódios. Enquanto isso, Hiro tem pesadelos com Dorami, embora Muji esteja animada para conhecê-lo melhor. No dia seguinte, começam as gravações do programa de viagens românticas. Hiro e Mugi conversam com Ruijin traduzindo, mas ele se mostra desconfortável com o ator. Hiro faz comentários passivo-agressivos, que Ruijin ameniza para proteger a atriz. De repente, Hiro se recusa a gravar, dizendo que perdeu suas lentes de contato. A equipe então começa a procurá-las e culpa Muji injustamente. Ruijin tenta resolver a situação e encontra Muji, que ia humildemente comprar comida japonesa para Hiro. No caminho, ela descobre que Hiro mentiu e está bem. Até mesmo sua personagem Dorami zomba de sua ingenuidade. Sua personagem não era apenas um personagem simples, era como uma vozinha que a incitava a ser violenta, a ficar com raiva. Muji enfrenta Yujin. Por não traduzir fielmente Hiro, acredita que teria evitado se humilhar se soubesse a verdade. Ruijin se reúne com Hiro e o convence a retomar a gravação, surpreendendo a equipe com seu retorno. Eles não sabiam que Ruijin descobriu a paixão de Hiro por hóquei e o convenceu com ingressos para um jogo especial. Mas Hiro impôs
que se entediar e quiser trocar de parceira, sua decisão deve ser respeitada. Se ele se apaixonar por Mugi, exige que seus sentimentos sejam expressos sem filtros ou suavizações. Apesar da arrogância de Hiro, Mugi é sempre gentil com ele, surpreendendo a todos, pois Hiro não costuma ser agradável. No dia seguinte, Ruijin vai ao quarto e encontra Mugi, que fica nervosa após a despedida. Ambos esquecem a chave no quarto e, sem onde ficar, vão para outro quarto. Lá, conversam sobre livros, depois vão juntos ao mercado, tomam café e seguem conversando. Mugi comenta algo curioso, acredita em trevos e diz que, se conseguir juntar 7, poderá ver a aurora boreal. Se isso ocorrer, ela o chamará para ver junto. À tarde, Mugi acha um trevo para mostrar a Ruijin, mas ao se encontrarem, anunciam um substituto. Na direção da filmagem, a nova diretora é a ex de Ruijin, que se apresenta para Mugi, a caminho do hotel. Ela tem outro episódio com Dorami e a volta da ex evidencia ainda mais seu ciúme e desconforto. Enquanto isso, o irmão de Ruijin diz que seu casamento está sob controle ao se reunir com a equipe. Todos comemoram que no dia seguinte haverá aurora boreal e poderão gravar uma cena especial. No fim do dia no hotel, Mugi pergunta a Ruijin por que sua ex está na equipe e o que ocorre com seu casamento. Ele assegura que seu irmão não entende o que faz e prefere se afastar. Ela, porém, vê isso como rejeição e acredita que ele ainda a ama. Por isso, Mugi chora à noite. No dia seguinte à viagem para ver a aurora boreal, a equipe está pronta. No entanto, depois de filmar, eles não conseguem ver o que tanto esperavam. Enquanto se preparam, o gerente ouve no telefone de Ruijin um áudio do irmão confirmando o cancelamento do casamento. Isso era um segredo bombástico que ele não podia contar a ninguém. Ruijin chama Mugi para caminhar e, ao amanhecer, juntos veem a aurora boreal. Apesar de ter jogado fora seu trevo por frustração, Ruijin devolve a ela o seu e ainda entrega o dele. Isso torna o momento ainda mais especial, pois não estão apenas contemplando algo único, mas fazendo isso com uma pessoa muito especial. Depois, eles voltam para o hotel para descansar. Haesung pede ao gerente que inventem uma justificativa plausível para explicar o cancelamento do casamento à mídia. No dia seguinte, os protagonistas aguardam um carro e, enquanto passam o tempo, caminham juntos até um lago. Ruijin queria ver uma cachoeira, mas não encontrou e acabou se contentando com o lago. Ele pensa que isso já é uma cachoeira à beira do lago. A tensão se desfaz e Mugi a beija, mas depois fica muito envergonhada e sem palavras. Por isso, ela afirma que foi Dorami quem a obrigou a fazer isso e depois sai correndo, muito envergonhada. À noite, a equipe celebra o último dia de filmagem no Canadá e se despede. No hotel, Mugi não desliga a TV, vendo a alucinação de Dorami. Sua personagem diz que, graças a ela, conseguiu beijá-lo, mas também o ameaça. No meio da ilusão, ouve-se um tiro, fazendo Mugi lembrar da infância. Foi tão traumático que ele esqueceu o dia trágico que marcou sua vida. No dia seguinte, antes de partir, Ruijin leva Mugi a um local isolado para conversar. Ele a confronta sobre o beijo e o silêncio dela depois. Mugi age diferente e não responde como ele espera. Em seguida, ela se prepara para voltar ao seu país. No aeroporto, o gerente revela a verdade sobre a ex de Ruijin, diz que ela não vai casar e que ele saberá em breve. Mugi sai correndo para procurá-lo, mas sua ex o encontra antes e revela que não vai mais se casar com o irmão dele. Quando Mugi os vê juntos, acha que reataram. Decepcionada, Dorami sugere esquecê-lo. Ao se virar, Ruijin vê Mugi e a segue, mas a atriz sugere que ele foque no relacionamento e deseja felicidade ao casal. Embora essas palavras apenas revelem seus verdadeiros sentimentos, isso não impede que machuquem profundamente Ruijin. Ao voltar ao aeroporto, Mugi percebe que errou. Após o término, o irmão de Ruijin começa a beber. Na noite seguinte, ele parte e Ruijin lhe deseja sorte, aceitando que a vida segue. Mais tarde, no teatro, Ruijin vê Mugi. Ela percebe sua presença ao ouvir o Sr. Kim falar com ele, então o segue para vê-lo, mas depois tenta evitá-lo.
Huijin pergunta por que ele os visita e ela, nervosa, responde que o Sr. Kim a convidou. Após o jantar, Mugi os confronta sobre algo que ele disse: atravessar trilhos por alguém que gosta é loucura. O gerente, indo para casa, encontra Hae-sung e se pergunta se deveria ter enganado sua parceira como antes com um amigo. Ao perguntar, Hae-sung fica em silêncio. Mesmo assim, pegam o mesmo táxi, mas Hae-sung esquece a bolsa, forçando uma conversa. Ela machuca o tornozelo e o gerente ajuda com as ataduras. Depois de caminharem juntos à noite, Hae-sung se aproxima e o beija, e o gerente também corresponde. Antes de sair da casa do escritor, Mugi percebe que Huijin a segue no Instagram, algo que não notou por ter milhões de seguidores. Isso faz Kim rir, mas Huijin não entende, pois ela demonstrou interesse e depois o rejeitou. Ela não entende por que está ali, nem sabe se sente culpa ou interesse por ele. O Sr. Kim os deixa sozinhos e pede que Huijin acompanhe Mugi, mas ele não sabe o que dizer a ela devido à confusão. Ambos sabem que há algo pendente, mas não sabem como dizer. Ao Mugi se preparar para sair, Huijin propõe conversar, mas percebe que ela tentava levar um disco sem permissão. Ele apenas entrega o disco, dizendo que era um presente que não conseguiu dar. No caminho para casa, Mugi percebe que o disco sumiu de sua bolsa. Huijin também percebe isso, por isso entra em contato com ela e vai até seu endereço para devolver o disco. Ela não atende quando ele chega, pois recebeu uma notícia devastadora e não responde às mensagens. No dia seguinte, Huijin fica preocupado e tenta procurá-la, mas o empresário diz que Mugi está em uma sessão de fotos. Isso o tranquiliza um pouco? Durante a sessão de fotos, Mugi relembra traumas de infância. À noite, Huijin chega e encontra Mugi. Ela diz para ele que no dia anterior foi uma ladra e que hoje vai interpretar Dorami Huijin. Ele a confronta, diz que não faz sentido continuar e pede que ela vá embora. Mas Mugi não pensa em ir e entra novamente na casa. Cansado do comportamento dela, Huijin diz diretamente que a quer longe porque sente que ela só está brincando com seus sentimentos. No entanto, antes que possa continuar, ele desmaia. Ele bebeu algo em que Mugi colocou remédio para dormir. No dia seguinte, Huijin descobre que foi dopado e pergunta ao gerente se é normal que Mugi haja como Dorami. Ele confirma isso e diz que é impressionante quando ela entra nesse papel. Mais tarde, enquanto o gerente conversava sobre trabalho, recebe uma mensagem dela pedindo para subir, pois queria falar com ele. Huijin achava que ele estava em seu apartamento, onde já ocorreram coisas. Ele se assusta ao encontrar outra mulher irritada, que o chama de mulherengo e vai embora, deixando-o confuso. Mais tarde, Mugi encontra Hiro, que ainda lembra do beijo no avião, ou será que não? Desta vez, a tradutora Nanami está presente. Sentados à mesa, Mugi se surpreende ao ouvi-la e Hiro lembra que não esqueceu o beijo. Ela se surpreende por não se lembrar disso. Hiro, decepcionado, só pede desculpas. Depois de ir ao banheiro, Mugi muda de atitude e volta a ser Dorami nesse momento. Huijin a chama para se encontrarem, mas quem responde é Dorami. Aparentemente, ela estava constantemente mudando de personagem. Por isso, diz que está ocupada. Depois se aproxima de Hiro, sussurra algo no ouvido dele e simplesmente vai embora. No mesmo dia, ela viaja para a Itália e segue como Dorami. Huijin liga e surge diante dela. Acontece que toda a equipe viajou para a Itália para algumas gravações. Hae-sung chega ao trabalho, onde também está o gerente. Após o ocorrido, tenta evitá-lo, mas como trabalham juntos, acabam conversando. Ele esclarece que acabou de se mudar e que a mulher é a proprietária. Depois, eles se beijam em reconciliação. Dorami sugere que Huijin volte para Seul, mas ele já sabe que Dorami aparece. Mugi tem um trauma e ela pede mais gentileza ao contar, pois sente que está se aproximando demais dele e se aproveitando da situação. Dorami também se aproveita e começa a pedir desejos enquanto Huijin vai buscar o que ela pediu. Dorami começa a se lembrar do que disse em frente ao espelho e volta a ser Mugi. Ela também se lembra de algumas coisas, por exemplo, do que Hiro disse que a procuraria em sua viagem à Itália. E assim como Hiro disse, ele aparece exatamente quando ela chega. Hee-jun. Mugi não sabe como reagir às ações de Dorami, então quer confirmar se Hiro está apaixonado por ela.
Ele diz que não é assim, embora não seja totalmente verdade, pois dá pra ver no olhar dele que sente algo. No dia seguinte, Moody acorda de ressaca, mas precisa trabalhar. Sua equipe de gravação também está na Itália para outra filmagem. Após o término à noite, ele encontra Ruidin e descobrem o que ocorreu. Ficaram juntos, beberam, comeram e compraram um gorro e outros itens. Durante o jantar, Dorami aparece novamente e é ela quem tenta aprender italiano. Ruijin aproveita e pergunta sobre Moody e Dorami. Cansada, ela diz que Moody estava lá quando seus pais morreram, uma lembrança que queria esquecer e por isso não contava a ninguém. Mais tarde, após a confissão, Ruijin tenta ser gentil, mas Dorami não aceita bem. Na noite seguinte, ela sai de novo. Dorami leva uma câmera roubada de Hiro. Ruijin sabe que está errado e não quer ajudar. Enquanto isso, a equipe comemora que no dia seguinte não haverá filmagens e terão o dia livre. De repente, vem Ruijin andando com Dorami, que continua brincando e devolve a câmera roubada. No dia seguinte, Ruijin devolve a câmera, mas teme que Dorami tenha tirado uma foto, fazendo parecer que ele era o ladrão. Ao voltar, Dorami pega a câmera. Quando Ruijin a confronta, percebe que Moody voltou. Ela se mostra tímida e diz que faz tempo que não conversam. Ruijin percebe que Dorami o ajudou a se aproximar de Moody, deixando-os confusos. Moody, sentindo muito por Ruijin, chora até Dorami reaparecer. Dorami enviou uma mensagem para Ruijin e eles se reencontram. Moody diz que Dorami só surge quando está fraca, evitando mal-entendidos futuros. Ela conta toda a verdade, diz que viu seus pais morrerem, que sua mãe matou seu pai e tentou tirar a vida dela também. Moody acha que ninguém a amaria após saber o que ela presenciou e teme que Ruijin descubra. Ele a abraça, aceita seu passado e Dorami pede para deixá-la ir e desaparecer. E assim Moody seja feliz. Mas ao mesmo tempo Moody volta e pede para ele amá-la tanto quanto ela o ama. No dia seguinte, Moody questiona o que Dorami fez. Hiro percebe o comportamento estranho de Moody e começa a suspeitar do que ocorre, acreditando que Dorami é real. Mais tarde, Moody pergunta a Ruijin como se diz coração em italiano e se surpreende, pois é típico de Dorami. Depois, pergunta quem era a mulher com quem o viram. Ruijin não revela seu nome, mas diz que está com alguém para afastá-la e fazer Dorami sumir. Depois, iniciam as gravações. A equipe agora usa a casa da mãe de Ruijin como novo depósito. Ao descobrir que a anfitriã é sua mãe, Moody diz que ela pode cumprimentar o filho pelas telas, sem saber da relação ruim entre eles. Mesmo assim, um jantar é marcado e Ruijin pede para Moody acompanhá-lo, porque ela o colocou nessa situação tão desconfortável. Quando vão cumprimentar a mãe dele, Ruijin vê que um homem está tocando nela e furioso intervém e acaba brigando com ele, sem saber que esse homem é com quem a mãe dele vai se casar. Moody se joga no chão para tentar parar a briga. Ruijin a ajuda a levantar e ela diz que só quis consertar o que causou. Mais tarde, mãe e filho conversam e tentam resolver seus assuntos do passado, algo que Moody recebe com muita alegria, pois sente que ajudou a fazer isso acontecer. À noite, eles comemoram com a equipe de gravação o último dia na Itália. Ruijin recorda o conselho de Dorami de deixar Moody livre e por isso a deixa sozinha para aproveitar a noite. Moody percebe isso e nesse momento Hiro aparece. Ela mostra para ele uma mensagem de despedida, onde deixa claro que só o vê como um amigo. Depois, ela procura Ruijin para se despedir e encontra seu celular por curiosidade. Ela olha, mas não consegue ler as mensagens porque estão em italiano. O tradutor chega e diz que é mensagem de um amigo. Moody se despede, agradece pela gravação e pede desculpas pelo tratamento, explicando que às vezes não consegue se controlar e lamenta muito. Quando Moody tenta sair, Yujin a impede, encara seus olhos e pergunta se é o fim. Ela se confunde, achando que ele tem outra pessoa. Ruijin confirma. Refletindo sobre isso, Dorami deseja felicidade a ele. Na gravação final, todos se despedem. Antes de partir, Hiro convida Moody para assistir a ópera pela última vez.
Lá, uma colega confunde seus saltos com os da garota vista com Huijin. Muji, confusa, prefere não perguntar e parte para ser feliz. Ela também recorda seu passado, o trauma no quarto da tragédia e a noite com Huijin. Então ela percebe a verdade. A garota com quem Huijin supostamente estava saindo era Dorami, ou seja, ela mesma. Depois de descobrir isso, ela deixa mensagens no local onde costumavam comer juntos. Huijin lê as mensagens, e nesse momento, Mugi lhe envia uma mensagem e ele sai correndo para vê-la. No reencontro, ela revela que lembra de tudo, sabe que ele conhece seu segredo e está ainda mais apaixonada. Huijin diz que sempre terminariam assim, pois tem medo e isso já estava previsto. Muji não entende, e nós também não. Em vez de explicar, Huijin a beija romanticamente na neve. Após o beijo, eles vão para onde Huijin está hospedada. Ela pede desculpas por sua atitude com Dorami, mas ele não se importa, pois isso o ajudou a entender melhor sua ansiedade e inseguranças. Ele afirma que um deles vai se casar e o relacionamento terminará, mas ambos reconhecem o forte vínculo e que, começando assim, não haverá preocupações. Logo depois, a luz acaba. Com a lanterna, Yujin pergunta o que fazer. Ele diz que quer ficar. Assim, passam a noite juntos, cada um à sua maneira. Enquanto isso, Hiro, decepcionado, toma uma dose maior do que deveria e, infelizmente, acaba desmaiando. A notícia chega até Huijin, que sai imediatamente para vê-lo. Ao chegar, Hiro pergunta por que ela ainda está na Itália e confessa já ter se declarado várias vezes para Muji, mas ela não percebeu. O momento é interrompido por uma notícia que se torna viral. Muji está no olho do furacão por ter se envolvido com um homem casado. 3 semanas depois, em Seul, o escândalo se acalma e o homem surge na Coreia. É o ex-namorado chefe Pirujo que a enganou. Ele criou o escândalo para impulsionar as vendas do restaurante, mas depois tudo se resolve e ele agradece a Muji pela divulgação. O escândalo faz com que os protagonistas não se vejam por um tempo, embora isso não impeça Dorami de se aproximar de Huijin. Ela avisa que Mugi não contará nada, pede que ele não se envolva e sugere terminar, mas na verdade é Muji quem fala. Dorami reaparece, Huijin a vê e diz que sentiu muita falta. No dia seguinte, a atriz vai a uma reunião sobre outro projeto e descobre que Hiro participará novamente. Huijin viaja para Busan para uma apresentação, encontra Haesung e apresenta um novo projeto a Mugi e Hiro. Ele diz que realmente gostava dela. Haesung então pergunta a Huijin sobre o dia 8 de abril, onde tiraram uma foto durante o escândalo. Ela pergunta se ainda gostava dela naquela data, e ele diz que não. Conta que a foto foi tirada por Muji na noite em que se conheceram. Ao chegarem, os dois se despedem, assim como Muji e Hiro, esclarecendo tudo sem ressentimentos. Por outro lado, o Sr. Kim se reúne com os tios de Muji, que pedem para Huijin se afastar dela, pois até mesmo eles a querem longe da família. Enquanto isso, ela espera por Huijin e quando ele finalmente chega, ela o pega pela mão e o leva a um lugar muito especial. Uma paisagem linda, onde compartilham um momento significativo. O gerente encontra Haesung, interrompe um encontro com amigas e a pede em casamento sob a lua. Amigas emocionadas gritam para ela aceitar. Depois, fogem até a praia ao amanhecer. O gerente confessa que pediu ela em casamento porque não quer perdê-la, já que no trabalho dele, ele será transferido para o Reino Unido. Ele quer se casar com ela antes de ir embora? Haesung não quer se casar sob pressão, mesmo assim aceita, e além disso, também quer acompanhá-lo, pois quer estudar na Europa. Muji inicia terapia após o ocorrido com Dorami e compra um presente de despedida para o gerente, a quem vê como um irmão mais novo. Sua tia a confronta enquanto seu tio encontra Huijin. Ambos revelam a verdade. A mãe de Muji, na verdade, não era daquela família. Ela usou a filha para evitar o abandono e quando a família quis se afastar, matou o pai de Muji, como ela lembra. Mas isso era algo que os dois já sabiam. Naquele dia, depois que seu pai agonizou, a mãe se aproximou de Muji, que para surpresa de todos, era idêntica a ela. Essa imagem e personagem eram Dorami. Depois, ela ofereceu um bolo envenenado, mas Muji recusou. Então sua mãe irritada disse que ela nunca seria feliz. Assustada, Muji pulou da varanda. Essas palavras a assombraram por toda a vida.
sugerindo que fizesse de tudo para que Dorame sumisse. Após lembrar de tudo, Muji cai e acorda. 3 dias depois, ao chegar em casa, ele confunde uma foto da mãe com Dorame, mas seu tio revela a última reviravolta. Quando ele caiu da varanda, seus pais também foram salvos e por isso ainda estão vivos atualmente. A família do pai encobriu tudo, então a menina dizia não lembrar de nada. Já Hiro consegue um papel novo que nunca imaginou. Muji. Após descobrir a verdade, ela confronta os tios e pede ajuda para falar com o pai, única pessoa que sabe onde está sua mãe. Para isso, precisa se afastar por um tempo. Por essa razão, ela termina seu relacionamento com Ruijin, mas como o ama, promete que vai voltar e procurá-lo para que fiquem juntos e tenham um final feliz. Com o tempo, ela quer vender a casa. Os dias e semanas passam, chega o ano novo. A equipe comemora a viagem romântica. O drama estreia. Heisung fica noiva e brinda antes de ir ao Reino Unido. Ruijin recebe mensagem da mulher amada, que expressa saudade em vários idiomas. Ele não responde por falta de palavras. E assim, sem dizer nada, ele a beija, encerrando assim com seu final feliz. E é assim que termina este drama. A trama é um pouquinho confusa, mas espero que tenham gostado do resumo. Muito obrigado por assistir ao vídeo até o final. Não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo. Nos vemos na próxima história.